Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bio. Fim de ano tá chegando e com ele a gente tem a famosa ceia de Natal. Mas você já parou para pensar o que o laboratório tem a ver com os alimentos que chegam na sua mesa? Hoje, no especial de Natal, a gente vai entender um pouco melhor qual o processo, dos alimentos até chegarem naquela refeição tão querida por todos. E para isso eu tenho aqui o Jader. Ele é gestor de processos do Freitag, mas ele também começou lá na bromatologia, então ele entende bastante de alimentos. E a Lucilena, que trabalha na pesagem, um setor muito especial da microbiologia de alimentos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder ajudar. Para começar, uma pergunta muito importante. Vocês são do time panetone com frutas ou chocolate? Chocolate. Chocolate, não sou Chocolate também. frutas cristalizadas, chocolate. Chocolate? Agora que a gente tem essa resposta tão essencial, vamos lá. A gente sabe que o Freitag não para final de ano, né? É uma correria. Então, para vocês, o que muda nessa rotina? Agora, no período de festas, como é a rotina de final de ano? Na verdade, assim, eu já estou há 13 anos no laboratório, né? Então, eu vim de uma época que a gente parava final do ano, fazia as férias coletivas, né? E a gente sentiu que clientes precisavam, necessitavam dos ensaios, né? Então, a gente criou justamente um cronograma, se planejou para isso. E agora, conforme eu acredito, uns 8 a 10 anos para cá, a gente está bem, assim, está com um time bem bacana, assim, uma organização bem legal. E a clientela, os clientes não chegam a ficar na mão, a gente consegue fazer e a gente consegue planejar com o cliente que ele antecipe também os ensaios, né? Então acaba que não fica é, 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 muitos ensaios assim exclusivos para final do ano. Sempre tem aquele cliente que deixa para a última hora, né? Mas a gente consegue se planejar e não é tão conturbado assim para o setor técnico, né? Então, não atrapalha a rotina. Não. Consegue dar conta. Sim. E na micro, como funciona? Porque ali a gente sabe que tem ensaio que chega e já tem que ser feito, né? Claro, por se tratar de alimentos, então tem um tempo hábil para a gente poder fazer precisa de um pouco mais de velocidade, afinal de contas o alimento já tem uma validade muitas vezes mais curta, é muito comum que eles venham in natura para a gente, então é bem importante se atentar a armazenamento e tudo isso, então a gente precisa fazer com uma certa pressa ali, né? Também não em relação ao ensaio em si, mas chegou o alimento, a gente precisa priorizar os alimentos, precisa processar essa primeira etapa dos alimentos para depois seguir com o restante do ensaio o mais rápido possível por conta do tempo que os alimentos levam para justamente estragar, eles já passam da validade, então é bem importante se atentar a essa questão. E aumenta um pouquinho o final do ano, pelas questões das peças também, fechamento de lote das empresas, mas a gente consegue se organizar certinho e consegue dar conta. As empresas elas estão mais organizadas agora, né? Elas acabam que assim, o Chester, o peru de Natal que você, né, o próprio panetone, elas acabam a confecção, né, o abate, né, os ensaios já são feitos com antecipação, né? Às vezes um ano, Isso. então ele já tem esse cronograma, né? Não é feito para final do ano. Uhum. O Não que chega tudo em dezembro, né? o que acontece eventualmente se uma empresa sofre uma atuação por não estar fazendo algum ensaio microbiológico apresentou algum problema, né? Então, sim, é uma correria porque eles precisam do laboratório para fazer análise de imediato, para conseguir liberar lote. Então, isso sim, isso acaba sendo uma correria por conta de algo que não estavam esperando, né? Que a empresa que faz o seu controle, é rigorosa e dá importância para o controle de qualidade, não tem esse problema. É mais aquele que faz análise só quando precisa, só quando a legislação pede. Uhum. Então tem todo esse cuidado. Legal. E Jader, consegue falar pra gente o que é o shelf life? Como funciona? O shelf life é bem bacana, né? Ele é o chamado vida de prateleira ou prazo de validade, né? Acho que todo mundo, quando vai comprar um produto, eu, pelo menos assim, quando vou no mercado, fico olhando cada produto e vejo a validade, né? Uhum. Na verdade, é um estudo, né? De vários ensaios que compreendem ensaios microbiológicos, né? Ensaios físico-químicos. Físico-químicos quais seriam? Uma proteína, uma gordura,
avaliação de algum mineral, sódio, potássio, e também ensaios sensoriais, que é uma cor, odor, né? Então, esse estudo compreende você colocar o teu produto em determinadas temperaturas. Por quê? Porque no nosso Brasil a gente tem estados, né, que é muito quente, daí no sul, dependendo da estação, não é bem frio. Então, como eu quero vender para todo o Brasil ou também eu quero exportar, eu preciso ter uma variação de temperaturas para que eu possa garantir que o meu produto vai chegar naquela validade. Então, nada mais é que isso. Eu fazer uma avaliação depois de um todo, No geral. uma estatística, para ver se o meu produto alcançou a validade que eu pretendi, né? E o bacana é que até, assim, há muitos anos atrás, né, a gente não tinha um norte, a gente não tinha um documento onde a gente pudesse seguir e se basear para como fazer esse estudo, né? Era baseado muito nos shelf lives de cosméticos, né, que já está bem mais consolidado. E daí, em 2018, a Anvisa publicou um guia, a primeira edição deles, principalmente voltado para empresas, né? Para que a empresa pudesse fazer isso sem que necessitasse de um laboratório para estar fazendo isso. E hoje ela já está na terceira edição, é um guia bem bacana, específico para Shelf Life, né? Que eu penso que qualquer empresa, ela é bem didática, assim, consegue fazer o Shelf Life do seu produto sem problema nenhum, consegue garantir, né? Porque a ideia é que se eu boto uma validade de 1 ano, que daqui a 1 ano, quando estiver vencendo, eu tenho as mesmas características do que eu penso que eu gostaria que o meu produto tivesse. Eu sempre digo assim, né? Um shelf life de um produto muito extenso. Como consumidor, se eu quiser comparar uma marca, né? Eu tenho uma marca que tem um shelf life de um determinado produto, vamos dizer um pão, né? Um pão ele tem uma validade de uma marca 5 dias e da outra 30 dias, né? As duas garantiram o shelf life, o microbiológico está ok, mas o que tem tudo ali, né? Que daí entra conservante, entra... Então, sempre avaliar que às vezes um shelf life muito extenso para determinados produtos que a gente de conhecimento já sabe que podem vencer antes, provavelmente tem algum químico que está ajudando ele chegar lá, né? Então, também cuidar quando alguém vai fazer quando o consumidor vai adquirir um produto, ter esse olhar também assim entre marcas para ver a questão da validade. Da validade. Bem interessante Legal. saber disso. Porque às vezes a gente tá no dia a dia e nem imagina que é. Exato. E, Lu, você trabalha ali na pesagem que a gente entende como uma triagem, né, inicial para microbiologia de alimentos. Como você vê esse trabalho? Qual a importância? Qual o critério? Então, ali na pesagem, que é a primeira etapa, é o processamento da amostra. Então, nessa primeira etapa, a gente processa a amostra de uma maneira que a gente fracione, de uma maneira estéril também. Então, a gente faz tudo isso com toda a proteção e ali devida no setor. E a gente manipula a amostra também, tudo com luva, dentro de capela, que é um ambiente estéril. Então, é bem importante ter esses cuidados. Os equipamentos eles são todos calibrados, então a gente precisa pesar o alimento, fracionar ele, quebrar em partes, e aí depois a gente vai colocar um caldo, onde a gente vai neutralizar essa amostra, e aí sim a gente vai poder fazer um ensaio conforme o que o cliente quer. Então tudo o que o cliente precisa chega ali pra gente num relatório, passa pela primeira etapa da inspeção. Então a embalagem bem fechadinha, tudo certinho, dentro da validade, essas questões são bem importantes também. Aí a gente dá a entrada no setor e começa o processamento da amostra. E ali a gente faz tanto a parte da pesagem do alimento, então a gente precisa dividir o alimento conforme o ensaio que é solicitado. E aí depois a gente passa para as outras etapas de plaqueamento, que é onde a gente vai selecionar exatamente quais meios que a gente vai colocar o alimento conforme o que o cliente quer. E depois é realizada a incubação dessas placas, os pacotes também. E aí depois é a etapa do repique, das confirmatórias, então ali é avaliado o crescimento, quanto que cresceu, quanto que é tóxico, quanto não é. Até porque, como se trata de alimento, geralmente a gente recebe um animal, um vegetal, enfim. Então eles têm micro-organismos, naturalmente. Mas a gente precisa avaliar certos tipos de micro-organismos e também a quantidade deles. Muitas vezes também a quantidade conta. Então pode haver um crescimento, mas aí precisa ver em qual nível é tóxico para nosso consumo. Então tudo isso é avaliado ali também no setor. Às vezes a gente pensa que não pode ter nada, né? Tipo, não pode ter nada. Dá um sustinho, você pega aquela placa, nossa, mas muitas vezes, né? E o interessante é assim, a gente está falando de algo que a gente não enxerga, né? Então, assim, como é que o consumidor vai saber
o que está contaminado ou não, né? Ter a questão de sempre selecionar marcas conhecidas, né? Que a gente, empresas de renome, tem já um histórico, elas precisam passar por um controle de qualidade, precisam fazer ensaios, né? Ah, mas tá, qual a segunda etapa? Não pegar um produto em promoção que está com uma lata amassada, uma lata estufada, Isso. uma cor diferente do usual, mas que está em promoção. Então, não ir para essa linha, né? Uhum. Porque é uma das formas do consumidor poder garantir que está pegando um produto melhor, né? Porque a gente não enxerga a bactéria, né? O fungo é mais fácil. Eu sempre digo assim, o fungo não tem aquela questão de... eu me lembro dos meus avós, né? Comprava um queijo, deixava na geladeira, daí lá tantos dias começava a crescer aquele fungo verde, né? Nas laterais do queijo. O que que eles faziam? Pegavam as bordas, tava a borda e consumiam o resto. E tava tudo certo. E pensavam que o fungo foi embora, mas na verdade ele tá lá ainda, né? Tá só... Tem raízes, hipas, que não é todo o alimento, Não dá exatamente. pra ver. E eu digo assim, a gente tem mais bactéria, nós humanos temos mais bactérias do que às vezes um alimento, né? A gente tem bactéria na pele, a gente tem trato intestinal, né? Rosto, saliva. Então, assim, por isso que a Lucilena falou, tem alimentos que permitem ter uma certa tolerância de ter bactérias. Então, a gente não pode pensar, né? Que não vai ter Não nada. vai ter nada. É isso. Assim, alimentos que são considerados isentos, que você não pode ter nada, são aqueles alimentos para alimentação de prematuros ou Isso. imunocomprometidos, né, deprimidos, se não me engano. Então, daí sim, né, você precisa ter isenção, não pode ter nada, né, porque eles já estão debilitados, eu preciso estar oferecendo algo que não tenha contaminação. Não é legal. E também para vocês saberem o tipo de bactéria, vocês têm as placas específicas também que crescem, né? Isso, a gente tem os meios, tem meios seletivos e meios não seletivos. Então, vão existir meios onde vai crescer de tudo. E meios que são específicos para tipos de bactérias ou fungos específicos, assim, conforme o cliente quer no ensaio. Então, a gente também tem as temperaturas da incubação desses meios. Então, tudo isso é também selecionado para cada tipo de crescimento de bactéria. Pra, né, aquela coisa. Fora, se passar a mão em algum lugar ali, pega aquela bactéria. Mas aqui dentro ela tem que ter o meio adequado, a temperatura adequada, tudo certinho. Mas assim, dessa forma a gente garante a quantidade, a gente consegue ter uma previsão de quanto exatamente tem daquele tipo ali dentro, se tiver. Então, é por isso que a gente seleciona o meio, seleciona a temperatura, e essas partes são importantes justamente para a gente conseguir medir quanto que tem, né, naquele alimento exatamente. Então, por isso que ele é pesado, por isso que o diluente é colocado um valor adequado ali, também para a gente conseguir botar isso, encaixar tudo em cálculos, no fim das contas. Então, se houver algum crescimento, a gente vai saber mais ou menos quanto que tem naquele alimento como um todo. Só pegando um pedacinho. Um pedacinho. Isso. Falando em pedacinho, né? Como você falou, tem que cortar às vezes. Já veio alguma coisa diferente? Assim, que você teve que pesar? Enfim. A gente vê muitas coisas diferentes. Eu tenho uma memória, assim, de quando eu tava pesando lulas. Eram lulas inteiras, assim, e dentro das lulas tinham sardinhas, peixinhos. Elas estavam digerindo, elas foram abatidas no momento em que estavam digerindo um peixinho. Então, assim, tem coisas bem diferentes ali, sim, é bem legal. É dinâmico, né? É bem interessante. E sobre o panetone, Jader? Ouvi dizer que o Jader tem uma história sobre panetone. Tem uma história bem bacana. Vou tentar resumir, que eu gosto de falar muito, né? Então, assim, se eu não estou enganado, no final do ano de 2022, né? 3 anos atrás, né? No Natal, justamente nessa época, o laboratório, um pouquinho antes, começou a presentear os colaboradores com panetone, né? E daí, naquele momento, naquele período, que era perto ali do Natal, eu peguei férias para ficar com meus filhos, né? Pelo menos uma quinzena. E daí me ligaram e falaram, ó, Jader, teu panetone já está aqui no laboratório. Eu falei, vou lá buscar, né? E daí, assim, eu sou celíaco, né? Eu não posso comer nada com trigo. Então, até a direção, na ocasião, pensou, olha, vamos comprar um panetone sem glúten para o Jader, visto que ele não pode comer um panetone que contenha trigo. Então eu vim aqui, um panetone, a embalagem bonita e tal, de uma marca renomada.
Peguei aqui, vou levar junto. Levei para casa e de noite com meus filhos falei, vamos experimentar, né? Porque eles experimentam, né? Eles não têm, mas vamos experimentar. Aí eu abri a embalagem, tava todo fungado, todo branquinho em cima. Nevadinho. E tava na validade. Mas De uma- era sem glúten? Sem glúten, tava na validade, de uma marca conceituada. A primeira reação que eu tive, falei, a decepção, né? Falei, coisa eu queria, né? Falei para os filhos, não dá para comer. Eu tava pegando ele para jogar no lixo. Eu pensei, porque eu tenho uma questão, né? Todo problema para mim é uma oportunidade, né? Peguei, embalei de novo, guardei. 5 dias depois eu voltava a meu serviço aqui no laboratório, né? Eu voltava das férias. O que eu fiz, né? Primeiro eu comuniquei ao laboratório que, olha, não comi o panetone, né? E eu poderia ter feito a seguinte questão, falado, pessoal, eu queria um panetone novo, né? Vão lá na loja trocar? Eles iriam trocar, né? Mas eu fiz diferente. Eu peguei o contato da empresa, que não era nosso cliente, liguei para eles e contei uma história. Falei, tô com um panetone de vocês, eu gosto muito da marca de vocês, e já consumi a marca deles também, né? Eu próprio, né? E falei, olha, aconteceu que o panetone que eu fui presenteado, ele tá fungado. Até eu sou do laboratório, se vocês precisarem de alguma análise, eu estou aqui para ajudar. E eles me responderam, eles falaram assim, ligasse numa hora certa. A gente tá com um problema nesse panetone, nessa linha, que era de chocolate, né? Porque o pessoal sabe que eu gosto de chocolate, não. A gente tá com um problema de fungo, né? E a gente não tá sabendo o que fazer. Foi o momento certo que você ligou. Olha só. E dali começou a construir um relacionamento com o cliente, que é de outro estado, é bem longe do nosso estado. E assim, a gente se ajudou, né? Fez muita troca, fez videochamada, fez ligação, fez troca de e-mail, porque eles têm uma linha de ser assim, não usar muito produto químico, ser mais natural, e foi até que eles alinharam o processo, a gente se ajudou bastante e até hoje eles são nossos clientes. Só tem um porém, eu ainda não comi o panetone. Não aprendeu com a avó de cortar as bordinhas do queijo. Mas enfim, assim, ganhamos um cliente, assim, né? Conseguimos ajudar e, enfim, criou um relacionamento bem bacana, assim. Essa história. Bem interessante. Eu tava ansiosa pra saber a história do panetone. Resumidamente, é isso aí. Resumidamente. Muito legal, Jader, ouvir sua história. E ainda da Lula, que chama bastante atenção. Sim. Entra bastante o que? Pescado, lula? Sim, a gente recebe bastante pescado de todos os tipos. Então, mariscos, vem muitos tipos de peixes diferentes. Até esses dias a gente teve peixe espada ali. Então, são uns peixes bem diferentes. A gente recebeu, agora não tanto mais, mas a gente já recebeu barbatana de tubarão também. Nossa. Muitos peixes diferentes, assim, de várias espécies. Tanto de água doce quanto de água salgada. E daí tem ovos também. É bem interessante o trabalho, porque é bem variado mesmo. A gente costuma receber esses pescados justamente pela questão de importação e exportação. Então, nós fazemos ensaios para empresas justamente para essa questão de qualidade, tanto para importação quanto para exportação. É verdade, até estava falando da barbatana de tubarão, assim, não sei se é Japão, né, que tem alguns países que tem um valor bem agregado, assim. Faz uma E o famosa. próprio bacalhau, né? O bacalhau, o salmão, né? Então, assim, hoje o laboratório, ele é credenciado ao Ministério da Agricultura, né? Então, a gente recebe essas amostras que são denominadas amostras oficiais, o que acontece, né? Um despachante faz o trabalho, né? O despachante faz o trabalho de fazer essa importação, né? E daí, quando chega o container, a carga, o navio no porto, só é liberada essa carga, né? Esses pescados após um laudo físico, químico ou microbiológico. Então, a gente chega a receber amostras de Recife. Vem de avião para cá, né? E os nossos portos aqui aqui do estado aqui também, assim. Então, e são cargas de um valor bem considerável, assim, né? São o container, às vezes containers grandes ou pequenos, assim, abarrotados de pescado, né? Então, ficam lá esperando, né? ficam lá Liberando. esperando. Armazenados, guardando. Por isso que a gente não para final do ano, a gente é segunda a segunda, porque principalmente a microbiologia, né? O
o container está lá parado, né? Aquela empresa, aquele despachante está pagando um aluguel por isso, né? Para manter aquele container refrigerado, né? Refrigerado ou congelar, né? Em congelamento, lá as amostras. Então a gente precisa fazer o ensaio dentro dos limites que a norma permite, né? Isso. Lógico, dentro daquele período que eu consigo liberar, mas a gente faz o possível, né? Dentro do que a norma permite, para que a gente possa liberar e eles possam dar continuidade e liberar aquela carga, né? Isso, porque ainda tem um tempo, então, para desenvolvimento do micro-organismo, se houver naquele alimento. Então, tudo isso é feito, o processamento da amostra é feito, ela é pesada, ela é plaqueada, é incubada. E aí, se houver algum crescimento, ainda tem as provas confirmatórias, então tem outras etapas que vai especificar exatamente o que significa aquele micro-organismo, se é aquilo que o cliente estava desconfiando ou quer saber de controle ou não da empresa. Então, tudo isso tem um tempo. Então, cada meio, cada bactéria que a gente quer pesquisar tem um tempo para se desenvolver dentro do meio que a gente vai inserir ela. Então, tem toda essa questão que é bem importante. Isso é legal, porque é uma correria, né? O cliente quer liberar o container. Isso. A bactéria tem o tempo dela. E assim, se por um acaso o resultado for inconforme, ou seja, ele passou dos limites permitidos de determinada legislação, e assim, dando um adendo na legislação, né? Eu digo assim, o Brasil é um país muito seguro para consumo de alimentos. Porque só de alimentos eu tenho, acho que por baixo deve ter umas 10 legislações por alimento. Então, assim, sei lá, Criterioso. queijo deve ter umas 10 legislações. E assim, outra, que é de rotulagem, é de tabela nutricional, é de shelf life, é de físico-químico. Então, tem muita legislação, tem muito rigor. Não dá para reclamar. Nosso país é o que mais acho que tem legislação para alimentos. Sem contar depois a parte ambiental. Mas assim, dando um problema, né, dando um resultado inconforme, eventualmente essa empresa que fez a importação tem que fazer a devolução para o país de origem. Então, se eles pegaram uma carga de peixe, sei lá, vamos supor de bacalhau, o bacalhau ou salmão do país nórdico ou da China, pegou alguma coisa, volta para lá. Tem que devolver. É todo o custo de devolver aquela carga. Então, é muito sério. Tem muito toda essa questão envolvida. E tudo começa na pesagem. Processinhos de formiguinha. Bem interessante saber isso, porque às vezes na rotina a gente tá lá pesando alimento, preparando meio, incubando, né? Lendo no repique, a gente não imagina que tem um container lá esperando. Exatamente, tem todo o cliente por trás. O cliente por trás. O impacto que o nosso laboratório assim, né, na questão do nível nacional, né? Isso. Para o consumidor, assim, para a questão econômica também, né? A questão de, pensa, uma empresa que tem que devolver uma carga, né? A economia que não está girando. Então, assim, é bem importante. Tanto que o nosso credenciamento no Ministério da Agricultura é considerado como se fosse que o Ministério da Agricultura estivesse aqui internamente. Tanto que nossos relatórios liberados têm o brasão da República, né? Então, é como se a gente fosse... A gente é um braço do Ministério da Agricultura. É como se o Ministério estivesse aqui dentro, assim. Fazemos parte da história aí. Por isso, tantos controles de qualidade também, porque a gente fala, o cliente está esperando, mas é igual o Jader falou, o consumidor, se a gente libera um resultado errado, né? Diz que não tem uma bactéria e tem, também impacta. É um risco para as pessoas que vão consumir aquele produto. Sim. Tudo isso é nas costas. É nossa família, né? Claro. Gente, é a gente consumindo, as pessoas que a gente ama, nossos amigos, então é bem impactante. É legal a gente ver isso porque nos podcasts anteriores a gente trouxe sobre água, né? Ecotoxicologia. Então, meio ambiente, aqui alimentação. Então, o Freytag, ele engloba tudo, como um todo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada, né? Por esse papo muito interessante, muito rico, cheio de informação. A gente, igual, por exemplo, eu trabalho no Ecotox. Então, quando eu vejo algo da micro, me brilha os olhos, porque realmente... Esse negócio, o container tá parado, começa na pesagem e é um processo em si que engloba um todo. Muito obrigada, Jader. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Vocês querem deixar alguma mensagem de Natal? Eu gostaria de desejar Feliz Natal para todo mundo, que a gente sempre possa ter bastante harmonia, paz, muito amor. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu faço dos votos, assim, um Feliz Natal para todos. Que todos possam passar com a família, né? Acho que família é importante, muita saúde.
E conte sempre com o Flatec Laboratórios, porque a gente preza muito pela segurança, então é confiança, é esse vínculo com o cliente, é algo que a gente hoje em dia está vendo muito pouco assim na parte desse contato, esse Contato técnico, suporte, né? Então é isso que eu queria deixar aí para todos. Muito Obrigado. obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.